Oi, terceiro ano A, vamos começar de novo? Aula de matemática agora e nossa disciplina são sólidos geométricos e você vai abrir seu livro na página 92 para você acompanhar comigo. Aí na página 92 do seu livro te dá vários exemplos de objetos do nosso dia a dia. Agora eu vou fazer com os meus objetos aqui na minha casa. Um copo, vou tomar meu suco. Um pompom, que é uma bolinha. A minha cola em bastão. Vou fazer um jogo, vou usar um dadinho. Ah, comprei um sapato novo e ela veio dentro de uma caixa de sapatos. Fui em uma festa e ganhei um chapéu de festa. Fui até a praça e tomei um sorvete. Olha quantos exemplos eu dei para vocês. E todos esses exemplos desses objetos se assemelham a sólidos geométricos. Quando eu te citei o exemplo do dadinho para mim fazer um jogo, eu nada mais do que estava falando de um cubo. Quando eu peguei o pompom, que é um chaveirinho, ao que eu me assemelhei? A uma esfera. Quando eu falei do chapeuzinho de festa, que também é um chapeuzinho de palhaço, e a casquinha do sorvete, se assemelham a um cone. Quando eu peguei a caixinha de sapato, se assemelha a um paralelepípedo. E quando eu peguei o copo, eu fiz uma semelhança ao cilindro. Então, os sólidos geométricos, eles são muito utilizados no nosso dia a dia. Tem vários e vários exemplos que eu poderia ficar o dia inteiro aqui citando para vocês. E vocês também, quando a Pro começou a falar, com certeza devem ter se lembrado de vários objetos que você tem em casa, ou até mesmo lá na escola, que você vai se lembrar que se assemelham a sólidos geométricos. Os sólidos geométricos também são chamados de figura 3D. Olha para você ver o cubo, que é também um dadinho, vamos dizer assim. Ele salta aos nossos olhos. Que figura plana que eu usei para formar o cubo? Um quadrado, ou seja, um quadrilátero, né? Que é uma figura de 4 lados. Então, eu usei um quadrilátero para formar o meu cubo. Foram usados vários para formar o meu cubo, não é verdade? Então, eu usei ele e tornei uma figura 3D, ou seja, de 3 dimensões, porque ele salta aos nossos olhos, né? Ele sai de um simples figura plana, que é o quadrado, né, para um cubo, né? Então, ele tem altura e ele tem profundidade. Nos sólidos geométricos, a gente tem arestas, faces e vértices. E eu vou explicar para vocês agora como identificar nos sólidos geométricos esses 3 pontos aí, arestas, faces e vértices. Como eu expliquei para vocês, para ser um sólido geométrico, o sólido precisa ter vértice, face e aresta. E agora eu vou explicar para vocês o que são as vértices, as faces e as arestas desses sólidos geométricos. Vamos lá? As vértices, eu posso denominá-los como os pontos onde as linhas vão se ligando, né? Essas linhas que são segmentos de reta que vão formar esses sólidos geométricos. As faces, eu gosto de falar que são os rostinhos da figura, né? Tem vários rostinhos a figura. E as arestas nada mais são do que as linhas dos nossos sólidos geométricos. Esse exemplo aqui também tem ele no seu caderno. A Pro colocou maior para que você entenda, mas eu quero que você vá seguindo aí, porque no seu material tem este exemplo aqui, tá? Então, lembrando então que as arestas, então, são todas essas linhas que vão formando o meu sólido geométrico, né? Então, quando eu vou ligar uma reta, uma linha a outra, eu ligo ele e os pontos que vão ligando um ao outro são chamados de vértices. E as faces que são formadas, os rostinhos que são formados com a união das arestas e das vértices, eu chamo de faces. Certo? Vamos observar mais de perto este cubo. Vamos lá? O que a gente consegue observar? Que os rostinhos, né, são todas essas partes lisinhas, são as faces do meu sólido geométrico. Cada pontinho deste aqui é uma vértice e cada linha desta é denominada aresta, certo?
Agora nós vamos identificar aqui no meu cubo, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Nós vamos contar aqui, só que na imagem, quantas vértices, quantas faces e quantas arestas eu tenho. Vamos lá? Vamos ver quantas vértices eu tenho. Lembrando que vértices são os pontos que ligam cada uma das arestas e que formam o meu sólido geométrico. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, olha lá atrás, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 vértices no meu cubo. Estou fazendo o exemplo do cubo aqui. Agora, vamos ver quantas arestas ele tem, ou seja, quantas linhas ele tem, né? Que são segmentos de reta. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 arestas. Consegui formar 12 linhazinhas para formar o meu sólido geométrico. Já para quantas faces ele tem? Vou fazer aqui mais próximo para você entender, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 faces que o meu cubo tem. Agora, nós vamos fazer com a pirâmide, para ver quantas faces, quantas arestas e quantas vértices ela tem. Vamos começar pelos pontos, né, que são as vértices. Vamos ver quantas vértices essa pirâmide tem. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. Agora, nós vamos ver quantas arestas, ou seja, quantas linhas, quantos segmentos de retas foram formados para formar a minha pirâmide. Vamos lá? 1, 2, 3, lá atrás, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu formei com 8 arestas a minha pirâmide. Agora, vamos contar as faces. Talvez fique um pouco difícil para vocês na visualização na imagem, mas vamos lá. Contando esse aqui de baixo, que é de base quadrangular, tenho 1. E agora a gente tem 4 pontos ligando para baixo, ou seja, mais 4 faces, né? Que é aqui, ó, 1, 2 lá de trás, 3, 4 e com aqui tá aqui embaixo, 5 faces. É um pouquinho difícil contar as faces quando a gente tá com o desenho assim. Quando tá assim é mais fácil, mas quando tá aqui você tem que imaginar que tem alguma coisa atrás, tem do lado, tem embaixo, né? Então por isso talvez fique um pouquinho mais difícil de identificar na hora de fazer a contagem. Relembrando então, pessoal, que vértices são os pontos que vão ligando as arestas, que são as linhas, que são segmentos de reta, e as faces são os roxinhos do meu sólido geométrico. Faz a leitura da página 92, eu vou passar uma atividade para vocês, para que vocês entendam melhor ainda agora o que a Pro acabou de explicar, porque nada mais fácil do que entender um conteúdo na prática. Beijo para vocês!